Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu tinha 19 anos em 2012 e a minha vida parecia estar despencando. Olha, a morte do meu pai no início daquele ano foi um terremoto que, além de nos pegar de surpresa, nos deixou completamente desnorteadas. O papai era autônomo, não havia guardado nenhum dinheiro. Ele acreditava que viveria muitos anos e, por isso, não se preocupou em nos deixar amparadas. E então, quando ele faleceu, as contas, se acumularam. E para não perder a nossa casa, que ainda haviam algumas prestações pendentes, a gente começou a trabalhar de qualquer coisa. Eu cheguei até a sair de um emprego e entrar em outro, de tão desesperada que estávamos. E mesmo assim, com todo esse esforço, o dinheiro ainda mal dava para pagar as contas. Era chorando e trabalhando que a gente vivia. E o pior não eram as dívidas, mas o impacto emocional que causou na minha mãe. Depois que o meu pai se foi, ela começou a mudar. A mulher forte, que sempre foi o meu porto seguro, passou a ter crises de ansiedade quase que diárias. E quando as crises vinham, a pressão subia, a respiração ficava curta e lá íamos nós para o pronto-socorro. E eu tentava ser forte por nós duas, mas haviam momentos em que eu sentia que ia desabar também. O médico do hospital foi direto e falou que ela precisava de ajuda profissional. Um psiquiatra, alguém que pudesse ajudá-la a lidar com toda a pressão e a dor que estava sufocando a gente. E a mamãe até discutiu com o doutor, afirmando que quem precisava de psiquiatra era ele. E depois disso, ela pensava 2 vezes antes de ir até o PS. E mesmo com toda essa crise, essa ansiedade, ela ainda saía para trabalhar. Olha, foram meses de agonia, viu? E foi nesse cenário caótico que a minha única válvula de escape era a Clara. Ela era a minha melhor amiga desde os tempos da escola e tinha uma energia que me fazia esquecer, ainda que por algumas horas, o peso que eu carregava. Quando meu pai faleceu, o peso do mundo caiu sobre mim e a minha mãe. E a Clara se tornou mais que uma amiga. Ela virou praticamente parte da família. Na época mais difícil, ela era quem me ajudava a não desmoronar. Ela também era quem ia comigo ao pronto-socorro levar a mamãe e ficava lá segurando a mão da minha mãe nas crises. Conversava com os enfermeiros e esperava pacientemente até que tudo estivesse mais calmo. E quando o médico sugeriu que a minha mãe precisava de um psiquiatra e ela ficou revoltada, foi a Clara quem explicou que psiquiatra não era apenas para as pessoas com problemas mentais. Olha, ela nunca reclamou, mesmo quando eu sabia que estava pedindo muito. Muitas vezes, depois de uma longa noite no hospital, ela ainda fazia questão de nos levar para comer alguma coisa antes de nos deixar em casa. Olha, a Clara era aquela super amiga, sabe? Aquela que você só vê na televisão. E a nossa amizade ia além das palavras. Eu podia contar com ela para qualquer coisa. Ela até quis emprestar dinheiro, mas a minha mãe foi firme e não aceitou, alegando que já estávamos com a corda,
no pescoço e não queria se sufocar ainda mais. Enfim, foi nesse caos que eu conheci o Caio. A Clara comprou 2 ingressos para um festival que iria ter. E eu, sabendo das minhas condições, claro, inventei zilhões de desculpas, mas ela e a minha mãe não me deixaram em paz. E eu tive que ir, mas chegando lá eu torci para que ninguém notasse o buraco na sola do meu sapato, ou que a minha calça jeans estava tão desbotada que parecesse mais velha do que eu. Gente, a minha situação estava bastante crítica, sabe? Não era brincadeira, não. E por vergonha, eu nem comentei com a Clara. Eu só sei que eu tentei parecer descolada. Olha, eu não sabia, mas a Clara tinha combinado com alguns amigos também. E aí eu fiquei com mais vergonha ainda, porque um desses amigos, o Caio, não tirava os olhos de mim. E eu até pensei que ele tinha visto o furo no meu sapato. E por isso eu nem dei trela. Fiquei na minha e não rolou conversa entre nós. Ele ficou mais tempo perto da Clara. E mesmo assim eu percebi que de vez em quando ele desviava da roda de conversa para olhar na minha direção. E eu fingia que não notava, encarava o chão ou me escondia atrás do copo de refrigerante. E no fim da noite, ele se despediu e não havia nada que indicasse que eu tivesse chamado a sua atenção de alguma maneira assim especial. E na volta para casa, a Clara me contou que ele tinha me visto de uma forma especial, inclusive pedido o meu número de telefone. E eu fiquei sem acreditar e até pensei que era a conversa dela para poder me deixar assim, sabe, mais animadinha. Olha, eu estava tão para baixo que na minha cabeça aquela ideia não colava, porque o Caio vinha de um universo onde tudo era simples, fácil e abundante. Diferente de mim, que nem um sapato decente eu tinha. E por isso não levei aquele pensamento adiante. Eu queria estar com os pés no chão e não viver sonhando. Sabe de uma coisa? A minha realidade era outra. E então eu segui a minha rotina. E depois de quase 1 semana e meia, ele começou a me mandar mensagens. Até que um dia ele criou coragem e me ligou. Olha, ouvir a voz dele do outro lado, eu confesso, fez o meu coração vibrar, eu juro. E depois de muitas trocas de mensagens e ligações, decidimos nos encontrar. E eu fiquei com medo, mas a Clara me encorajou, dizendo que eu merecia que algo bom acontecesse na minha vida. E no sábado, na minha única folga, eu fui ao encontro dele. E quando nos encontramos, ele foi gentil, fez perguntas sobre mim, sobre a minha vida, os meus gostos. E mesmo que eu tentasse manter tudo superficial, ele parecia interessado em saber mais. Ele não falou nada sobre trabalho, dinheiro ou qualquer coisa que me fizesse lembrar das nossas diferenças. E eu fui até me sentindo relaxada, mas sabe quando você sente que depois de muita conversa, aquela pessoa não é para você? Então, alguma coisa me dizia que ele não era para mim. Mas eu ignorei aquela informação. Bom, pelo menos naquela noite. Mas com o passar do tempo, essa sensação começou a crescer dentro de mim. E por mais gentil que o Caio fosse, algo no fundo do meu coração sussurrava que ele não era para mim. Talvez fosse o peso das nossas diferenças, o medo de não estar à altura ou simplesmente o fato de que eu ainda carregava tantas responsabilidades
que não podiam me permitir sonhar com algo que parecia tão distante da minha realidade. Bom, o Caio parecia realmente interessado em mim, mas isso só tornava as coisas mais complicadas, sabe? Por um lado, eu não queria magoá-lo, mas também não podia ignorar o desconforto crescente que eu sentia quando estávamos juntos. E um dia eu decidi ser honesta e compartilhar com ele o que estava se passando na minha cabeça. E para minha surpresa, ele disse que talvez fosse porque eu ainda não conhecia sua família e insistiu para que eu fosse até a sua casa. Olha, quando eu fui à casa dele, confesso que eu fui muito bem recebida. A mãe dele era extremamente acolhedora, uma verdadeira doçura, e parecia até perceber que eu estava enfrentando uma fase difícil. E com muita delicadeza, dias depois, ela me mandou uma mensagem perguntando se eu sabia quem estava precisando de roupas, porque ela estava com bastante, inclusive tinham peças novas que, segundo ela, já não lhe serviam, mas que seriam perfeitas para mim, claro, se eu quisesse. E eu agradeci, dizendo que o que servisse eu iria usar, porque eu estava precisando. Olha, eu ganhei umas roupas, uns sapatos e até perfumes. A atitude dela, cheia de cuidado e sutileza, até me emocionou. E em nenhum momento ela foi soberba, sabe? Pelo contrário, ela foi muito cuidado para não me magoar. E foi aí que eu comecei a andar mais arrumada, perfumada. Olha, entre eu e o Caio não tinha rolado nada, nenhum beijo. Eram mais conversas, passeios, e ele era tão paciente. E por mais bonito e cheiroso que o Caio fosse, algo dentro de mim me impedia de avançar. E ele parecia até entender, sabe? Sempre repetindo que no momento certo eu perceberia que ele era o cara ideal para mim. E apesar disso, eu não tinha certeza se aquele momento chegaria algum dia. Mas assim como a Clara, o Caio me trazia uma sensação de paz. Eu o via mais como um amigo do que algo além disso. Essa era a verdade para mim, sabe? Eu não escondi de ninguém, nem mesmo da dona Elô, a mãe dele. Uma vez, ela me perguntou diretamente o que havia entre nós. E eu fui sincera e disse que vi o Caio apenas como amigo. E ela aceitou a minha resposta com tranquilidade. E de uma forma delicada, começou a trabalhar essa ideia na cabeça dele. Olha, a dona Elô era psicóloga e a sua forma de lidar com as pessoas era admirável. Conversar com ela era fácil. Ela sabia ouvir, dar conselhos e ao mesmo tempo respeitar os limites de quem estava à sua frente. E quando Caio insistia em criar expectativas sobre nós dois, ela o trazia de volta à realidade. A dona Elô se tornou uma figura importante na minha vida. Ela não apenas me acolheu, mas também me ajudou a enxergar algumas coisas que eu mesma evitava. E muitas vezes conversamos sobre a vida, sobre os meus medos, sobre as dificuldades que eu enfrentava. Ela até arrumou um bom emprego para mim e para minha mãe, e também convenceu a mamãe de conversar com um psicólogo. Olha, e aos poucos fomos vendo a nossa vida voltar aos eixos. O meu salário era bom e o da mamãe também. E então juntamos os dois. Conseguimos livrar de muitas contas atrasadas, assim, mais rápido do que eu imaginava. E com a pressão financeira fluindo, a sensação de sufoco começou a dar lugar
a uma tranquilidade que há muito tempo não sentíamos. Bom, por incentivo da mamãe e também da Dona Elô, eu decidi aproveitar esse momento e investir em mim. Comecei a buscar cursos que pudessem me ajudar a crescer mesmo com as limitações financeiras. Eu consegui algumas bolsas e mergulhei de cabeça nos estudos. E a minha rotina passou a ser ainda mais cheia, dividida entre o trabalho e os cursos e, claro, os cuidados com a minha mãe também. Mas, ao contrário de antes, eu não me sentia mais sobrecarregada, tudo era mais leve. E durante esse período, eu percebi que a Clara e o Caio combinavam de um jeito que não podia ser ignorado. E aos poucos, eu fui comentando isso com eles de uma forma leve, claro, quase como uma brincadeira. E no fundo, já enxergava algo entre os dois que talvez nem eles estivessem percebido ainda. E então aconteceu. Um dia, eles finalmente se olharam de verdade e decidiram se dar uma chance. No início, houve uma certa hesitação, quase um receio em me contar. Talvez temessem que eu pudesse me sentir desconfortável ou até magoada. Mas antes mesmo de qualquer revelação, eu já havia notado a forma como a energia entre eles parecia única. Olha, era algo natural, sabe? Quase inevitável. E para mim só fez sentido quando eles finalmente assumiram o que estava acontecendo. E eu não senti ciúmes ou tristeza, porque no fundo eu sabia que aquilo era o começo de algo especial entre os dois e que eu nunca tinha sido a cara metade do Caio. E sabe de uma coisa? Os dois se apaixonaram de uma tal forma que meses depois a Clara engravidou. E eles se casaram. E eu segui com a minha vida, correndo atrás dos meus sonhos, do término das parcelas da prestação da nossa casa, do nosso conforto. Olha, eu não queria me relacionar com ninguém. Para mim, ainda não era hora. Eu estava com outras metas. E a mamãe foi voltando ao normal, deixando para trás aquelas crises horríveis que tanto nos assustavam. E aos poucos, ela retomou a sua vida, voltando a visitar os familiares, a passear com as novas amigas, e a mamãe redescobriu a alegria de viver. E aquilo não significava que ela estava esquecendo o meu pai, como os irmãos do meu pai insinuaram. Bom, 2 anos depois, a nossa vida já estava bem diferente. As contas estavam em dia e eu já estava até pensando em relacionamento. E foi nesse contexto que a Dona Elô, sempre tão carinhosa e atenta, decidiu me apresentar ao seu irmão mais novo, o Gabriel. Ele era filho do segundo casamento do pai dela e raramente aparecia em sua casa. Mas naquele dia especial, no seu aniversário, ele marcou presença. O Gabriel imediatamente chamou a minha atenção. E eu chamei a dele. E foi algo imediato, algo que naquela mesma noite a gente conversou sobre tudo. Inclusive, ele me contou que morava em uma outra cidade por conta do trabalho. O Gabriel e eu não demoramos muito para começarmos a namorar. E apesar dele morar em uma outra cidade, a distância não foi um obstáculo. Por causa de mim e do que ele sentiu, Gabriel tomou a decisão que me surpreendeu e voltou para São Paulo. Ele me disse que queria estar mais perto, não só de mim, mas também da Dona Elô, que era a única família próxima que ele tinha, já que os pais haviam falecido. E com o Gabriel eu me casei
e logo depois tivemos 2 filhos, o Lucas e a Sofia. Olha, a nossa família cresceu e se fortaleceu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Cada dia com eles é uma bênção e a felicidade que sinto por ter o meu próprio lar, a minha própria família, é indescritível. A Clara e o Caio continuam casados e cada vez mais apaixonados. E a nossa amizade continua a todo vapor. Bom, mamãe atualmente mora comigo, não porque ela precise, mas porque eu faço questão que ela esteja aqui. Ela sempre foi a minha melhor amiga, o meu maior apoio. Poxa, passamos por tantas dificuldades juntas. E agora que eu estou em uma nova fase da minha vida, por que não dividir essa nova etapa com ela? Olha, a minha mãe é parte fundamental de tudo que eu sou e ter ela perto dos meus filhos é uma alegria para mim. Eles a amam e ela, por sua vez, adora poder acompanhar de perto o crescimento deles, assim como fez comigo.